Olá, povo de Deus, sábado da quarta semana da quaresma, 5 de abril de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 11, 18 a 20 e João 7, 40 e 53. Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Quem ainda não leu o profeta Jeremias poderia fazer um juramento quaresmal de refletir sobre o livro desse profeta que exerceu seu ministério de 627 a 586 a.C. Era um tempo muito dramático para o povo de Israel, que vivia ameaçado por potências estrangeiras. Jeremias alerta com força e paixão as decisões equivocadas dos reis de sua época, que abandonaram os compromissos da aliança feita com o Senhor e viraram as costas para o povo, sobretudo os pobres. Jeremias também faz oposição forte ao exercício do sacerdócio coligado com a corte de Jerusalém. Identificado com a cultura camponesa, coloca fortes tintas na sua profecia na ótica dos explorados do campo. Jeremias é um profeta que fala desde as entranhas, é visceral. Seu livro é recheado de confissões suas, que nos revela o seu caminho interior e sua luta para permanecer fiel ao Senhor. Podemos ir lendo as confissões de Jeremias e perceber que se trata de um testemunho riquíssimo de quem percebe que foi seduzido por Deus para profetizar e que a luta é imensa e, por vezes, ultrapassa suas capacidades. Nesta primeira confissão de hoje, Jeremias diz que descobriu que seus inimigos andam armando ciladas para que ele desapareça da frente deles, eliminando-o do mundo dos vivos. Jeremias se torna o protótipo da vítima inocente, do justo que é levado ao matadouro por conta de sua vida reta e justa. Trata-se da imagem do servo sofredor que Isaías desenvolve em 4 cânticos e que são usados para identificar o messianismo de Jesus, aquele que carrega toda a culpa sem ter culpa alguma. No auge do seu sofrimento, devido à perseguição de seus inimigos, Jeremias ousa pedir a Deus a vingança em nome de sua fidelidade e confiança única em Deus. Ao longo da história da Igreja, colecionamos inúmeros testemunhos de cristãos e cristãs que acabaram tendo suas vidas ceifadas por amor a Jesus e ao seu Evangelho. São nossos heróis na fé ou mártires que morreram de pé, mostrando que a vida só vale a pena se é doada, é entregue aos demais. Esses testemunhos seguem o caminho do mártir por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. João 7, 40 e 53. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele.
Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também és tu galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Tanto pelas palavras quanto por suas atitudes, Jesus incomodava por demais as autoridades religiosas de seu tempo, que temiam perder o poder e a influência que exerciam sobre o povo. Jesus cada vez mais provocava um fascínio na multidão, sobretudo junto aos pobres e enfermos. Abandonados por todos, estes viam em Jesus a possibilidade de um alento, de uma acolhida salvadora. Dentre a multidão havia, assim, correntes populares que acreditavam na possibilidade de o Messias vir do meio do povo. Mas tais correntes eram fortemente reprimidas e ameaçadas, inclusive de morte, pelas forças de repressão judaicas. A única proposta das autoridades religiosas de Jerusalém era a observância cega da lei, que eles mesmos não seguiam, mas impunham nas costas do povo, sobretudo dos mais simples. Autoridades arrogantes que subjugavam o povo dizendo: esta gente que não conhece a lei é maldita. Aí está o julgamento sobre Jesus, um fora da lei, maldito e agente social perigoso. Porém, entre as autoridades judaicas não havia um consenso fechado. Alguns, como os guardas, se admiravam com as palavras de Jesus e outros, como Nicodemos, apelavam para a aplicação correta da lei, ou seja, que alguém só pode ser condenado depois de devidamente ouvido e pesquisado em suas ações. Porém, os grupos judaicos que tinham medo de perder seus postos e seus privilégios, a todos refutavam usando o código de leis de acordo com sua ideologia em defesa do status quo. Nosso texto de hoje termina sem que as autoridades do Sinédrio tenham chegado a um acordo sobre o que fazer com Jesus. Sabemos que tudo isso vai culminar na cruz, que aos olhos meramente humanos é tremendamente um fracasso. Destino de todo profeta autêntico é mesmo o fracasso. Condenado pelas autoridades, com a conivência da multidão que apoia ou se cala frente às injustiças, Jesus dizia que um profeta não era aceito em sua própria terra, mas podemos estender tal rejeição para fora de sua pátria também. Um beijo no seu coração.